eu sou a Pamela e estamos de volta com mais um Papo Ruvian. Pois é, eu sei, pouco mais de 2 meses sem conteúdo pra vocês é muita coisa. Mas assim como o Dr. Who teve os seus hiatos, o canal também infelizmente passou pelo seu mais longo hiato até o momento. E espero que seja o último, pelo menos nos próximos meses. Como vocês devem se lembrar, hoje, 22 de abril, que é o dia que eu estou lançando o vídeo no canal, faz 12 anos que o episódio Tooth and Claw, ou em português Dente e Garra, foi lançado. O segundo episódio da segunda temporada da série atual foi lançado no dia 22 de abril de 2006. E é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Quem ainda não assistiu o episódio, não gosta de levar spoiler, eu recomendo que reserve uns 40 a 45 minutos do seu tempo para assistir o episódio e depois volta aqui pro vídeo. Quem já assistiu ou quer arriscar levar spoiler, porque ele leva numa boa, vamos nessa! Como eu já falei, esse é o segundo episódio da segunda temporada da série atual. Foi lançado em 2006, no dia 22 de abril. Teve uma média de visualização de 9,24 milhões. E no dia 5 de junho ele também foi lançado como um DVD, num DVD, bem simples, sem nenhuma característica especial, juntamente com Screw Reunion e The Girl in the Fireplace. No dia 20 de novembro, também de 2006, ele foi lançado como parte de um box set da segunda série. E esse box set traz alguns comentários em áudio do autor Russell T. Davies, do supervisor de efeitos visuais David Houghton e também do diretor de arte Stephen Nicholas. Nesse episódio a gente pode conhecer e definir bem qual é o perfil do 10º Doutor, além também da gente definir o que a gente pode esperar dessa segunda temporada. E a gente também começa a trabalhar alguns fatos importantes sobre o Instituto Torchwood. Com esse episódio a gente pode perceber que o 10º Doutor é aficionado, ele ama, adora a cultura pop do século XX e também é bem mais inteligente em relação a algumas encarnações anteriores. A gente também pode ver como que ele consegue utilizar essa sua inteligência e esse seu conhecimento acerca da história da humanidade e da cultura pop para poder desenrolar a situação ali que está acontecendo a história do episódio, como que ele pode ajudar as pessoas que estão ali envolvidas. Nesse episódio Dente e Garra a gente descobre como, por que e por quem que o Instituto Torchwood foi criado. Nesse episódio a gente também já começa a ver que os dois têm um entrosamento bem grande entre o Doutor e sua Companion, mesmo eles tendo se conhecido há pouquíssimo tempo, essa encarnação do Doutor e a Companion Rose. O que acaba trazendo alguns momentos de comédia, para uma história que seria de suspense e um pouco de horror também, de terror. O episódio foi escrito rapidamente pelo autor Russell T. Davies e também teve a parceria em conjunto do diretor Elros Lin e do produtor Phil Collinson. Além de ter também a participação daquela porrada de gente que a gente sabe que sem esse pessoal todo um episódio de um filme não aconteceria, que seria, por exemplo, o departamento de arte, iluminação, figurino, maquiagem, pós-produção, Mas os destaques que eu trago aqui pra vocês é Rory Taylor como diretor de fotografia, Edward Thomas no designer de produção, Demille nos efeitos visuais, Shelag Wells como designer de maquiagem, Andy Pryor como diretor de elenco, Murray Gold na música, Louise Page como designer de figurino, Crispin Green na edição e N Effects nos efeitos especiais. E no elenco os papéis principais são do David Tennant como o 10º Doutor, a Billy, que eu não me atrevo a falar o sobrenome dela, que até hoje eu não sei como pronuncia, como a Rose Tyler. Temos também a Pauline Collins interpretando a Rainha Victoria. E temos Derek Riddle como Sir Robert e Ian Hanmore como Padre Angelo. E também tem a Michelle Duncan como Lady Isobel, que é a esposa do Sir Robert no episódio. A ambientação do episódio acontece na Escócia de 1879. Na verdade, o doutor queria mostrar a Escócia de 1979 para Rose, mas por um pequeno cálculo aí de apenas 100 anos, eles acabam topando com ela no meio do caminho
E não só isso, eles se tornam seus protetores por causa das credenciais que o doutor apresenta no seu papel psíquico. Eles encontram a Rainha Victoria no meio da sua peregrinação anual, que ela iria para um lugar para cortar um diamante gigantesco que o seu marido achou alguns anos atrás e acabou deixando para ela. Só que um pequeno acidente no percurso fez com que ela desviasse seu caminho e acabasse indo parar na casa Torchwood. Lá eles foram passar a noite, né, para na manhã seguinte poder continuar a sua viagem e ela ir para o seu destino final. Só que já tinha chegado um grupo de monges carecas ninjas lá e se infiltrado no local, na casa, prendendo a todos os empregados da casa e a Lady Isobel, esposa do Sr. Robert, os donos da casa, no porão com uma criatura assustadora. Eles deixaram o Sr. Robert, né, solto, mas ali tentando manipular e controlar ele, ameaçando, né, com a vida da sua esposa, presa no porão com essa criatura assustadora, que estava enjaulada, mas que era muito perigosa. E a ameaça era que se eles fizessem barulho, não ficassem ali quietinhos, fingindo que não existiam, a criatura comeria eles, mataria eles. Por um infortúnio do destino, Rose acabou indo parar também no porão, presa com toda essa galera aí. Mas ela desconfiou que essa criatura, esse rapaz que estava enjaulado, poderia não ser uma simples criatura, poderia ser um alien. E como ela já conhecia seres de outros mundos, ela achou que poderia talvez ajudar ou pelo menos tentar descobrir quem era esse rapaz, o que era essa criatura. Então, mesmo com medo e morrendo de tensão, ela começou a conversar com ele, fazendo algumas perguntas e tudo mais. Foi onde descobriu que o plano deles, né, era começar o Império do Lobo, com uma mordida na Rainha Victoria. Enquanto isso, o doutor jantava com o Sr. Robert e a Rainha Victoria, e eles escutavam as histórias de terror do Sr. Robert acerca de sua família e também das histórias ali do vale onde eles viviam. Aí o doutor passou a desconfiar de que talvez essas criaturas das histórias que o Sr. Robert estava contando poderiam estar entre eles naquele exato momento. Aí foi onde, né, rolou ali uma pequena confusão, eles foram parar no porão e eles chegaram, né, praticamente no momento em que abriram a porta do porão, entrou a luz da lua e o rapaz que estava enjaulado se transformou num lobisomem. E enquanto o rapaz se transformava no lobisomem, a Rose começou a incitar todos que estavam ali presos para puxarem as correntes e tentar tirar essas correntes da parede, né, soltar as correntes da parede para eles poderem escapar dali. Nisso o doutor chega e ele vê a criatura, que acha uma criatura linda. E daí ele começa a colocar todos ali pra correr, tranca a porta com a chave de fenda sônica, que aliás é o único momento que a gente vê o doutor utilizando a chave de fenda nesse episódio, trancando a porta do porão. Só que não adianta nada porque o lobisomem acaba estourando a porta e saindo de lá. Bom, o Império do Lobo, né, consistia então nesse lobisomem dando uma pequena mordidinha na Rainha Victoria, para que ela começasse a ter os genes de lobisomem e passasse para as suas gerações posteriores, né, para os seus filhos, seus descendentes, e assim começar o Império do Lobo com toda a família real como uma família de lobisomem. Acontece que o plano deu, mas não deu certo. Correria pra cá, correria pra lá, gente que morre aqui, gente que morre ali. O doutor, a Rose e a Rainha Victoria acabam presos numa sala que tinha um imenso telescópio, que na verdade não era um telescópio, era uma arma. O doutor então acaba pegando emprestado o diamante gigante da Rainha Victoria. Com a ajuda da Rose, posiciona o telescópio, né, a arma, centralizando a luz da lua para que refletisse nos cristais dentro do telescópio, que acaba iluminando ele por fora também, mas a intenção é iluminar o cristal que o doutor joga, né, no centro dessa luz para poder atingir o lobisomem. Nesse exato momento, o lobisomem entra, ataca a Rainha Victoria, que é onde parece que arranhou ela, só que ele some feito uma fumaça com essa arma que foi criada pelo pai do Sr. Robert. Aí a gente fica naquela dúvida. A Rainha Victoria foi ou não foi mordida, afinal de contas? Porque
assim que acaba nessa confusão, assim que o lobo some, desaparece, ela começa a mexer na mão, né? E o doutor pergunta se ele mordeu ela, se arranhou. Ela diz que não, foi só um corte. Ele fica preocupado, né? Porque ela poderia também se transformar num lobisomem caso ele tivesse mordido ela. Mas daí ela fala que foi só uma farpa que, né, bateu ali, que arrebentou da porta e que bateu na mão dela. Só que aí fica uma dúvida também, que eu acho que foi um pouquinho de erro de continuação. Por quê? Nessa cena, né, que mostra nitidamente o rosto dela ali espantado com o lobisomem, tipo, eu pelo menos não vejo arranhão nenhum na mão dela. E na cena seguinte, olha o tamanho da faixa na mão dela. Então, tipo, eu acho que foi um pouquinho de erro de continuação ali, que já que ela tava mexendo ali na mão, que sofreu um arranhão, seja da porta, seja do lobisomem, acho que deveria ter pelo menos uma maquiagenzinha ali, né, com uma groselha, pelo menos, pra fingir que realmente cortou alguma coisa. Mas enfim, né, erros de continuação acontecem, vida que segue, vamos pra frente. Eu queria ter trazido aqui pra vocês um vídeo que tem no site oficial de Doctor Who da BBC, que explica como que foi feito, né, alguns efeitos que foram utilizados para a criação do lobisomem. Mas eu não sei o que acontece com o meu computador, ou eu que não consigo me dar muito bem com tecnologias trouxas, eu não consegui nem abrir o vídeo pra ver, só vi a imagem lá e a legenda que explicava, né, como feito o lobisomem. Mas no site oficial de Doctor Who da BBC tem algumas fotos dos bastidores, onde a gente pode ver que a equipe de monges carecas lutadores era, na verdade, um grupo local de lutadores de kickboxing que eles atuaram no episódio. Que eles se preocuparam, obviamente, com a segurança dos atores, colocando colchões aqui, ó, que a gente pode ver nos cenários. Essa cena aqui é aquela em que eles tomam aquele chazinho com sonífero e desmaiam. E a gente pode ver, né, no episódio, que eles, com os efeitos especiais, tiram o colchonete e esse soldado aqui cai pra cá. Caindo no colchonete, mas com todos os efeitos especiais, visuais e sonoros, parece que caiu no chão mesmo, mas para não se machucar, colocaram os colchõezinhos ali. Como que eles içaram o corajoso Stewart, que acabou se dando mal no final. Eles também têm uma foto que mostra mais ou menos como que eles imitaram a luz da lua entrando aqui no porão, que foi com alguns holofotes, né, direcionados para a jaula. Tem também, né, que a gente vê que foram utilizados as telas verdes para fazerem os chroma keys de fundo do lobisomem aqui enjaulado. Eles até brincam que o autor tá fazendo um pouco de yoga, né, durante as gravações. E aqui, ó, tem a foto da roupa especial, né, pelo menos tinha essa foto dessa roupa especial que eles utilizaram. Se eu não me engano, esse aqui já foi um outro ator, né, que fez o lobisomem, não o outro que estava fazendo yoga. Mas eu queria ter trazido o vídeo pra vocês, que infelizmente não consegui, mas tudo bem. A gente também vê no site que alguns pequenos detalhes, algum pequeno toque pode fazer toda a diferença na montagem do cenário. Eles utilizam esse pequeno galho aqui, uma árvorezinha de nada, para poder montar o cenário. A gente também vê como que eles fizeram, né, o telescópio gigante, que na verdade não é tão grande assim quanto parece. No episódio a gente vê que ele é gigantesco, realmente ele salta aqui assim pra cá. Só que ele só tem esse tamanho aqui. E eles usam uma tecnologia que fala aqui, ó, CGI Trickery, para poder expandir o telescópio, que é como se duplicasse, né, uma parte do telescópio para poder expandir e fazer parecer maior do que realmente é. E a gente também vê que seria cômico a Rainha Victoria lutando, né, contra uma parede verde, que na verdade foi a parede que eles utilizaram para fazer aquela cena final ali, né, do sumiço do lobisomem quando é atingido pela luz. E é claro que a gente também pode ver nosso querido David Tennant relaxando durante os intervalos das gravações. E em Doctor Who Confidential, quem entende um pouquinho de inglês, vale a pena dar uma procurada no YouTube. Tem um vídeo bem curtinho, de 1 minuto e meio mais ou menos, que explica como que eles fizeram os efeitos sonoros do lobisomem. Na verdade foi um ator, né, que ele ia ali acompanhando os vídeos já feitos, né, ou pré-montados de Doctor Who, e ia fazendo os sons, ele realmente interpretando. Aqui é um grito do lobisomem que ele realmente interpreta e
grita junto e vai fazendo ali, né, as vozes, as falas, os grunhidos, né, fica bem legal, é bem interessante de ver esse vídeo. E também explica que o desafio da produção era deixar esse episódio um pouco mais sombrio, e explica que eles conseguiram deixar o episódio um pouco mais sombrio, né, um pouco mais aterrorizante, assustador, prendendo a todos no porão de uma forma assustadora, que seria a ameaça da criatura ali enjaulada de matar eles. E na minha opinião também, o que eu acho que colaborou um pouquinho para deixar o episódio um pouco mais sombrio, são os jogos de cores que eles utilizaram, porque pode reparar que cada episódio ou filme que é um pouco de terror, um pouco de suspense, geralmente eles utilizam umas cores um pouco mais escuras para dar um ar assim pesado, mais sombrio realmente pro episódio ou pro filme, pra produção em si. E nesse episódio aqui são poucas as cenas mais claras que a gente tem. Mas pra finalizar a história, né, saindo um pouquinho dos bastidores, a Rainha Victoria acaba então consagrando o Dr. e a Rose como cavaleiro e dama, só que também acaba banindo eles do reino, o que deixa o doutor bem surpreso. Só que ela faz esse banimento porque ela explica, né, que foi divertida toda a situação, ela achou divertido, apesar de não estar se divertindo, mas que é desconhecido, não faz parte do mundo dela, e que ela esperava que eles refletissem sobre tudo isso e quanto tempo eles poderiam durar nessa vida que eles estavam levando, né, fora do bem. E quando o doutor e a Rose estão voltando para Tardes, ele explica a ela que de fato a Rainha Victoria sofreu uma mutação no sangue que ninguém soube explicar muito bem, e eles acabam brincando, né, que essa mordida ou esse arranhão que talvez ela tenha sofrido do lobisomem possa explicar essa mutação genética no sangue dela, e que talvez então toda a família real poderia ser uma família de lobisomens, e eles vão brincando com isso até chegarem na tarde e sumirem. Mas na real ela era hemofílica, ela tinha hemofilia. Essa é uma doença genética e geralmente os homens são portadores do gene defeituoso, mas o que trouxe alguns boatos em relação à sua paternidade é que nenhum antecedente da Rainha Victoria tinha hemofilia. Surgiu com a Rainha Victoria e tinha nos seus descendentes, né? E parece que meio que surgiu do nada essa doença. O seu segundo filho, né, que foi descobrir, né, que tinha hemofilia B, e 2 das suas 5 filhas descobriram que também eram portadoras do gene defeituoso, mas só descobriram quando foram mães. A família da mãe da Rainha Victoria não tinha essa doença, então por isso surgiram os boatos que talvez o pai dela não fosse realmente o pai dela. Mas em cerca de 30% dos casos, hemofilia pode surgir de mutação espontânea, principalmente em filhos de pais mais velhos. E o pai da Rainha Victoria já era bem velho, né, quando ela nasceu. Porque quando ela nasceu ele tinha já uns 52 anos, o que pra aquela época era muita coisa. Porque ela nasceu em 1800 alguma coisa. E uma informação interessante, mas não relevante, ela acabou morrendo na data do meu aniversário, dia 22 de janeiro de 1901. Uns 82 anos, por aí. Mas assim, com toda essa história, né, de que pode realmente acontecer a mutação espontânea e que em cerca de 30% dos casos é por causa de filhos de pais mais velhos, esses boatos acerca da paternidade dela acabou ficando só como um boato mesmo e não deu em nada. Aí a gente volta, né, um pouquinho ali pra casa Torchwood, que daí mostra a Rainha Victoria falando que todo o sacrifício do Sir Robert, a genialidade do seu pai, tudo que aconteceu ali não seria esquecido, porque então ela estaria criando um instituto para monitorar o doutor, monitorar essas situações estranhas e proteger, né, o seu país de todas as fronteiras, criando então o Instituto Torchwood, que não só homenagearia o nome da casa, que era Torchwood House, né, Casa Torchwood, como homenagearia todos os acontecimentos que aconteceram, o sacrifício que Sir Robert fez e a genialidade do seu pai, né, criando o telescópio que acabou salvando a todos, também o seu marido, né, que teve uma participação descobrindo diamante, né, construindo aquele telescópio também junto com o pai de Sir Robert, para mais tarde acabar salvando ali a vida de todos que restaram na casa. E é claro que eu não poderia deixar de mencionar aqui que foi nesse episódio que surgiu uma das frases mais marcantes do Doutor, ou pelo menos do 10º Doutor, que é:
Você quer armas? Estamos numa biblioteca. Livros. As melhores armas do mundo. Esse aposento é o maior arsenal que poderíamos ter. Arme-se. E bom, galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de dar o like aí embaixo também. Se não são inscritos no canal, se inscrevam. Já deve estar aparecendo a bolinha aqui do lado para vocês se inscreverem. E uma sugestão de próximo vídeo para vocês também. Bom, galera, então, alonze e até a nossa próxima viagem pelo tempo e espaço. Ou em algum universo paralelo.